De uma forma educada e respeitosa, verdades precisam ser ditas nesse vídeo. Então prepara o seu roche e vem com a gente. E aí pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Eu sou o Gabriel Sakamoto e vamos para mais um conteúdo resenha aqui no nosso canal. Eu vou preparando o nosso roche, fazendo a introdução desse vídeo, porque basicamente a gente vai falar a respeito, né, dessa comparação que tem do nacional com o importado, que a gente evitou por muito tempo falar sobre, mas eu acho que já estamos num momento bom, né, no sentido assim, o Arguile tá ficando cada vez mais focado nas pessoas que querem continuar de fato, né, os aventureiros já não estão tão mais presentes como já foi um dia, então é aquela coisa, quem tá ficando, quem tá permanecendo é porque de fato gosta da parada e quer realmente viver disso. Porque quem achou que era só grana já tá indo embora e tá tudo bem. Esse movimento ele acontece em todo qualquer mercado, né? Eu tô aqui até hoje, né, tem aquele estigma de mercado novo se comparar ao mundo da paleteria, né? Das paletas mexicanas. Então nada mais justo do que a gente, né, fazer essa breve menção. Preparando aqui a minha Red Lemonade e eu não vou ficar, não é um vídeo para responder hater, coisa nenhuma, porque só toma hate aquele que se expõe. Então a gente tá não sofrendo, mas a gente vive com isso porque a gente resolveu se expor. Se eu não quisesse lidar com isso, eu simplesmente não fazia vídeo. Então eu entendi lá no começo que isso aconteceria mediante a minha aparição, porque cara, ninguém é obrigado a gostar do nosso trabalho e tá tudo bem. E de fato, quando eu falo que tá tudo bem, eu entendo. Porque tem pessoas que chegam, e vou dar um exemplo, tá? E que vocês não levem isso como uma parada, tipo assim, eu tô querendo criar alguma encrenca. Porque se tem alguém que evitou encrenca ao longo desses últimos anos, fui eu. Por exemplo, tem gente que chega e já falou que prefere mais o conteúdo do Dudu. E, por exemplo, porra, qual que é o problema? Eu fico feliz que estão assistindo um conteúdo bom e preferindo ele. Imagina um conteúdo horroroso que tem, ou pelo menos já teve, e falar que é melhor. Aí que eu ia ficar pá. Mas a partir do momento que é um cara foda, que eu admiro, que eu gosto, porra, melhor ainda. Óbvio que eu queria que a pessoa falasse que gostasse mais do meu, mas se ela gosta de um cara que é colega meu, acho que dos criadores, dos profissionais desse segmento, é o que eu tenho mais a proximidade, afinidade, né, empatia, pra mim tá tranquilo. Melhor concorrer com um amigo do que com um inimigo, certo? E aproveitando isso, né, eu quero agradecer vocês, né, que fomentam aí o nosso canal, o nosso trabalho, com as dúvidas, com as mensagens, e também quem aí, enfim, quer o nosso mal, porque tá tudo bem, quando a gente sai de casa também, isso não vale só para criadores de conteúdo, para qualquer pessoa que se expõe, seja em qualquer âmbito que seja, vai ter energia ruim e boa entrando, mas graças a Deus, graças a vocês, ao longo dessa caminhada que não é curta, entrou muito mais energia boa do que energia ruim, certo? Ó, então nossa Red Lemonade montada aqui, vamos deixar o nosso furadorzinho e vamos colocar os nossos carvões. Mas eu quero falar de comparação de mercado nacional e internacional para falar de alguns aspectos, né? Porque assim, é um negócio muito surreal. Porque se tem uma coisa que às vezes é muito complicado de entender no brasileiro, e se essa carapuça servir para você, ok, e se não servir, maravilha, melhor ainda, é como a gente consegue valorizar muito mais o que é de fora do que é de dentro. E eu vou falar que eu não tô, como que eu posso dizer assim, inerte disso, sabe? Eu já fui um cara que comparei algumas coisas, né, de fora com aqui com o Brasil, com certeza. Mas o que eu tô falando não é pra, nossa, agora vai ser um exemplo, dar um sermão, mas passar uma reflexão para vocês, certo? Porque eu já fui de comparar, por exemplo, futebol e achar que só o futebol de lá fora era melhor há muitos anos atrás. Alguns produtos quando eu não conhecia o nacional, e aí quando eu conheci o nacional eu quebrei muito minha cara. De viajar para fora e achar que é sempre a melhor coisa do mundo, sabendo que o nosso país é maravilhoso, principalmente no que se refere à gastronomia. Não existe gastronomia melhor do que a que você encontra, por exemplo, numa cidade como São Paulo. É fenomenal. Então, assim, isso é uma reflexão ao longo dos meus últimos anos. É um misto da minha maturidade com a minha experiência e com o meu entendimento sobre vida e, mais do que isso, a empatia que eu colecionei ao longo de todos esses anos.
Porque eu vi muita gente destruindo as coisas. E eu falo, entre destruir e construir ou refazer, eu prefiro ser o cara da construção, do retrabalho, do que ser aquele que só vem para dar porrada e nada mais. Eu aprendi uma coisa, principalmente quando era mais novo, bem novo mesmo, que assim, se você vai entrar num ambiente para ficar criticando, que você tem alguma alternativa para solução. Porque você ir jogar pedra e não querer resolver nada, você só vai jogar gasolina no fogo, na fogueira, e não vai contribuir de maneira nenhuma para aquela situação. Então, reiterando e trazendo essas questões e falando que é uma reflexão, as quais podem ser importantes e algumas informações podem ser de fato inéditas para vocês, esse vídeo ele é um serviço que eu faço a mim mesmo inicialmente. E creio que pode ser um serviço feito a algumas pessoas. E como eu disse lá no início, com respeito, ponderação, e eu não vou usar elementos aos quais eu nunca utilizei, seja como pessoa, seja como profissional, porque não é por um momento como esse que eu vou demonstrar algo que não me representa, correto? Por que que eu falo isso? No mercado nacional, né? Vou falar mais sobre produtos no sentido de argilhas e acessórios. Ao longo do tempo, eu pude conferir várias marcas internacionais e de fato tem produtos exemplares, cara. Tem funcionalidades que eu cheguei até a comentar que a gente precisaria, que seria legal ter no Brasil. Algumas que precisariam ter e outras que poderiam ter. Quando eu falo de precisar, é porque é uma coisa que necessita de atualização e não é tão difícil chegar lá. E quando eu falo que poderiam ter, é porque eu sabia da dificuldade de executar isso e ter no nosso país. Mas fica tranquilo que eu vou utilizar exemplos, né? Então hoje, e não é porque eu tenho essa marca aqui chamada SKMT e tenho tempo, de maneira nenhuma, mas ela foi importante para criar essa melhor reflexão e a gente ter esse diálogo, essa discussão, que a discussão tem que existir, tem que ser essa parada sadia, certo? Então é o seguinte, eu entendo quando as pessoas não gostam do tempo e tá tudo bem e tá tudo certo. Assim como a Red Lemonade, assim como os sabores e produtos de diferentes marcas. Ah, não é porque um produto vende super bem que ele é unânime. De maneira nenhuma. Tem gente que, por exemplo, não gosta de beber um refrigerante. E aí você fala, pô, numa roda de amigos a cada 10 pessoas bebem refrigerante. E tá tudo bem, né? Vai ter alguma roda que alguma pessoa não vai gostar de refrigerante, faz parte disso, porque nem todo mundo vai gostar de tudo quanto é coisa que existe na vida. Seja em relação a sabores, seja sobre escolhas gastronômicas, sobre cores, sobre perfis, entre outras questões. Até mesmo a música. Se você fala assim, qual a melhor banda de todos os tempos? Você vai ter alguma divergência no sentido de opinião e não do que é certo e do que é errado. Mas o que é um tanto quanto incompreensível é quando a crítica se refere sem conhecimento, né? No sentido de pegar um produto brasileiro e falar, isso aqui não vale o que custa, sem ter ido atrás e sem ter as informações básicas para tal. Porque se a gente compara aqui com outros produtos, cara, vai ficar um pouco chato. E eu não falo que eu gosto de me comparar, porque a comparação ela é automaticamente, na minha humilde opinião, uma forma de limitação. Então, quando você se limita, você já estipula um teto para as coisas. E acho que cada um tem o direito de ser quem realmente é, seja como produto, seja como marca, seja como pessoa, enfim. Então, assim, tem aquele hate que a gente fica assim um pouco frustrado e chateado de falar, pô, por que tem gente com um coração ruim aí, sabe, tentando disseminar uma parada que não é legal, e ao mesmo tempo tem essas pessoas boas como vocês que fortificam esse trabalho. Mas algumas verdades precisam ser ditas com relação a produtos internacionais principalmente. Hoje eu vou citar o exemplo do Temple, assim como marcas como Marajá, como Triton, como Amazon, que são fabricadas nacionalmente. Obviamente em usinas diferentes, né, em CNCs diferentes, mas são fabricadas nacionalmente, usando um alumínio de alta qualidade, um inox como Dowstein ou como tubo central, né, anodização também. E isso é motivo para acharmos loucura, né, a produção aqui no Brasil. E ainda mais louco para quem é de fora. Por exemplo, uma situação que aconteceu
foi com o pessoal da Aeon, né, que fabrica aí o Edition 5 e antigamente produziu o Edition 4 e que também está atrelada às marcas Vairo e também a Nevo, que é o controlador de calor, né, com uso de resistência, enfim, né, para aquecer o tabaco e tudo mais. Quando foi perguntado, né, sobre os produtos brasileiros, uma das perguntas mais iniciais que teve é se todos os produtos eram feitos na China. O que de fato foi uma surpresa para mim, porque eu falei, pô, será que realmente todo mundo acha que a gente fabrica na China? Né? E não é por causa da qualidade ou por causa de XYZ fator, mas pensando na quantidade. Porque ali naquela conversa eu tinha uma estimativa, assim, até chutando para baixo, um número de arguilhas que eram comercializados mensalmente, assim, sabe? E eu chutei bem para baixo até, sabe? Se falar perto da realidade, nem era próximo daquele momento, que era entre 2019 e 2020. E eles ficaram extremamente surpresos ao saber que a produção é brasileira. É brasileira. Às vezes um vaso que não era fabricado no Brasil, ou outro, né, que dependia de fato mesmo de container chinês. Igual, por exemplo, vocês viram por muitos anos, para quem é das antigas, vasos KM, todos esse tipo de vaso egípcio, né, eram produzidos lá na China. A não ser os vasos mesmo de cristal, como as borros e tudo mais, que eram fabricados ou na República Tcheca, e antes disso, né, tinha lá o Visipipa do Juliano, que era produzido lá na Hungria, que tinha até o seu site no país Hungria, né, como sede para você fazer as compras, ok? Então teve essa repercussão interna que eu falei, porra, os caras acham que a gente fabrica tudo na China. Que maluquice. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, conhecendo um pouco eles, sejam Aeon, Stimulation, a própria Mose, que é o mesmo grupo, né? Mose, a Motion, e também, enfim, tem várias outras marcas aí envolvidas. O que a gente chegou numa conclusão? Que o que falaram lá no começo, e eu não levei muito a sério, era de fato uma verdade. Porque eu lembro a primeira vez que a gente postou o Genie Sniper. Né? Você lembra muito bem, né, Patrick? Todo ali de inox, com aquele vaso que não era cristal, mas tinha um vaso bem robusto, com um prato ali que você conseguia soltar facilmente, que era mais pelo peso, que ele ficava fixo. Lembra de tudo isso, né? Sim, faz um tempo já. Exatamente. Foi ali para meados de 2018, se não me falha a memória. Eu creio que seja isso. E eu lembro quando eu postei, teve algum perfil que me mandou mensagem falando, pô, essa marca aqui na Alemanha ninguém gosta, porque ela é a maior falsificadora de produtos internacionais. E aí eu achei, como a mensagem vinha de um perfil que eu nem conhecia, nem nada, eu falei, pô, meio estranho, né? Vou deixar passar. E aí, depois que eu fui pra Alemanha, eu pude conhecer qual é a opinião das pessoas sobre a marca, tá? Não quer dizer que é a verdade. E ali, os alemães falavam, a Genie não é uma marca que gostamos, porque ela simplesmente copia os modelos. Não há uma base e se cria sobre isso. Não, é uma empresa que exatamente copia. Tanto que depois de X tempo, né, a própria Genie, né, e ela se escreve G-Skinny, né, mas o nome eu descobri até por pesquisas. A Genie, porque no próprio logo tem um gênio, né, e eles brincavam, né, que esse gênio é o que fazia as cópias, que era uma alusão que as opiniões de boa parte dos alemães faziam com relação à marca. E a Genie, depois de um tempo, chegou até realmente a replicar exatamente a própria Kali Rose, que era da Sultan. E foi onde a gente viu um dos primeiros produtos, né? Teve outros, como por exemplo a Amazon, teve o seu produto replicado, né? O seu Amazon pequenininho, em outros mercados que agora eu não vou lembrar. Enfim, e aí eu comecei a falar, bom, eu tenho a minha opinião. Se ela vai chegar até o consumidor final, qual é o momento que ela vai aparecer? Então eu falei, pô, eu vou ter empatia, porque às vezes a pessoa tá gostando daquele produto e às vezes uma fala minha, uma leve comunicação pode quebrar toda uma vivência interessante. Então eu não quero ser aquele estraga prazeres de falar, pô, tá vendo esse arguilho que você tá comprando? Essa marca é zoada. E aí vem esse sentido de empatia que a gente foi criando ao longo de todo esse tempo aqui nesse canal. Nem sempre é motivo para dar uma paulada, e sim para tentar entender qual é o contexto e se a minha fala vai ser interessante ou não. E a Genie foi a primeira experiência que eu tive assim no sentido de entender qual é a opinião do povo local
né, da marca e tudo mais, onde é comercializado inicialmente. E também recebemos informações depois que a Gini nem se fabricava na Alemanha, e sim na China. Isso aconteceu também com uma marca que ganhou mais relevância aqui no Brasil do que a própria Gini, que se dizia também alemã, que era a MIG, né? A MIG, para quem gosta de, por exemplo, CS, né, nós temos a MIBR, uma antiga e clássica organização de esportes, mas que tem o seu grande sucesso fundado mais aí no CS, que é o Made in Brazil. E a MIG era o Made in Germany, que era feito na Alemanha, sendo que os próprios alemães diziam que a MIG não era nada alemã e que era fabricada na Turquia ou em qualquer outro país e não sendo alemã, porque afinal de contas eles traziam detalhes mais tradicionais em alguns modelos, o que fazia meio inconcebível trazer esse intuito de Alemanha, sendo que a Alemanha estava se modernizando bastante. Mas a questão da estética nem era tão relevante. O que mais irritava os alemães era o sentido dela dizer que era feito na Alemanha, de fato não ter sido fabricado, pelo menos naquele momento que foi que a gente conversou a respeito dessa marca. E ela ganhou muita notoriedade aqui no Brasil, né, por alguns modelos, e eu vi por aí. E mesmo eu sabendo dessa história, gostava do modelo Trad, por exemplo, achava bem bonito e bem legal de fazer uma sessão. E não é por causa disso que eu não tive o modelo, é porque de fato os valores eram bem salgados se comparado a outros modelos que eu preferi adquirir na época. Então essas duas marcas que têm alguma relevância no mercado brasileiro, talvez a Gini aqui no Brasil hoje mais pelos Roches e tudo mais, tem uma cultura de Roches aí enraizado no nosso país e também de Batia. E a MIG é mais assim, ocasionalmente a gente vê aqui no Brasil alguns de seus produtos. Agora a gente vai para os momentos de larga escala, Patrick Maia. Vou dar 3 puxadas, você pode falar o que você quiser. Eu tô tentando entender os momentos de larga escala, eu tô tentando assimilar quais são esses momentos de grande escala. Você não faz ideia? Tô tentando lembrar, mas não. Não vou dizer larga escala, né? Mas é larga escala em comparação a essas duas marcas. Mas esses momentos que eu falo assim, que a gente vai ter, a gente escalona mais para marcas mais ranqueadas e que aí é importante a gente trazer a informação. O que você vai tirar disso, o que eu quero trazer é informação. O que eu quero trazer é a opinião das pessoas e mais uma vez, eu não vou ficar julgando aqui, porque cada um tem o direito de ter o produto que desejar, que gostar, mas história é bom contarmos. Por quê? Muita gente fala assim, saca, você se baseou nos arguilhos da Europa para fazer. Com toda certeza. Isso sem sombra de dúvida. Eu seria o maior naldo da história se eu chegasse aqui e falasse, não, eles que estão baseando no meu projeto. É que eu tenho ele desde 2017 e é por isso que eu falo que é meu. Com certeza, depois que eu experimentei Concept Design, Mose Breeze, Ion Edition Mini, o Mini Lounge, cara, teve Alpha pequeno, cara, teve vários modelinhos pequenos. Eu cheguei na conclusão que deveria ser esse modelo, certo? E nós temos features para torná-lo diferente. Porque tem gente que chega e fala assim pra mim, ah, saca, ele é parecido com o Mose, e tá tudo bem. Ele vai ter sim as suas semelhanças. Se você olhar o coração, ele vai ser parecido, mas na questão da construção, se eu explicar para você que a gente fez o desenho do coração como se fosse um templo, você vai achar que é uma justificativa para tentar ser diferente. E eu não vou tentar ser diferente, eu vou passar realmente o que a gente construiu. Né? O tubo aqui, inicialmente a gente queria utilizar um outro material que não fosse o alumínio, mas para fazer como a gente sempre quis, era praticamente inviável, porque ele tem desenho de uma central de bambu. Mas a gente não conseguiu utilizar o bambu, que era o nosso material inicial. As pétalas de Sakura Flower, porque a gente sempre quis trazer essa ideia, né, de tonalidades, de nomes que envolvam a cultura e também a parte natureza do Japão. Não é à toa que o próprio nome Temple, então a gente quis construir a narrativa. Nada contra, por exemplo, Mose, se você quiser alguma justificativa, do nome ser Breeze. Né? O Breeze é basicamente respiro, né? Então, assim, você não vai ter respirar, né? Uma coisa do tipo, né, Patrick? Brisa, né? Brisa, respiro, brisa, enfim. Que tem a ver com ar. E aí é o motivo deles de ter criado dessa parte. E aqui do nosso foi criado dessa forma. Tanto que, assim, eu nem faço questão de falar que
o nosso diferencia, porque se você pegar a central, sai de um lado ou sai do outro, coisa que, por exemplo, o Moze não faz. Mas não é você inferiorizando o outro que você vai aumentar a qualidade do seu produto. O nosso tá aí. Se você converter hoje na moeda, você vai pagar em torno aí de 100 euros, né? Ou até um pouco menos. Esse seria o valor que você paga hoje num tempo, 90, 100 euros se você comprasse com a moeda de fora. E o valor de modelos de tamanhos semelhantes vão ser um pouco mais, um pouco menos e tá tudo certo. O que a gente gosta de citar é que nós temos os nossos conceitos criados aqui. Por exemplo, também não vai servir de justificativa para vocês, mas eu acho muito gratificante porque eu fui contra essa ideia de colocar a tela no prato. O René, quando foi lá e desenhou, eu falei, cara, nada a ver de ter essa tela. E ele nem desenhou essa tela, para ser inicialmente dizendo. Mas ele falou, pô, vou colocar uma tela aí diferenciada e tal. Eu falei, pode até colocar, mas para mim não faz sentido, porque eu não usava prato com tela. Hoje eu falo, cara, como seria uma porcaria esse setup sem essa tela? Ela é um complemento perfeito, que hoje eu enxergo, né? Na época que eu vi o teste, a minha humildade, ela ativou logo de cara, falando, pô, tem que ser isso aí. E hoje eu confio muito no produto no sentido que ele tem funcionalidades bem interessantes. Não as melhores funcionalidades da vida, porque cada um vai saber diferir e escolher aquilo que é para a sua vida. Mas o que a gente realmente propôs através deste produto é trazer um setup com um porte menor, com facilidades, como um difusor, por exemplo, para que você possa utilizar aqui numa mesa, numa bancada, num balcão, no chão ou em qualquer outro lugar da sua preferência e também possa transportar com facilidade, porque eu mesmo não sou uma pessoa que transporta o meu narguilé para lugar nenhum, mas quando eu tenho essa necessidade, eu tenho essa obrigação de levar para algum lugar, pode ter certeza que um de porte menor eu vou acabar levando, assim como foi, por exemplo, com o Moze, que eu levei para outros momentos. A gente poderia estar criando resina, assim como o Moze fez muito sucesso com a resina, entre outras marcas, mas acho que a gente vai utilizar, né, dos nossos materiais possíveis para tornar um produto viável. Eu sei que você pode olhar e falar, pô, eu não pago 600 pau, não tenho grana e tá tudo bem, mas a pessoa fala assim, esse lixo não vale nem X reais. É um pouco complicado, né? Porque a relação de dinheiro e valor é bem volátil de pessoa para pessoa e de situação para situação da mesma pessoa. Tem gente que vai falar assim, pô, esse almoço é caro, custa 30 reais, mas esse celular tá barato, porque custa 5 mil ao invés de 6.500. Entende como pode ser um tanto quanto diferente? E falando sobre essas marcas, não é que elas não tenham cuidado em produzir os seus produtos, mas saiba que essa informação que eu estou trazendo, ela é verídica. Para algumas pessoas que já acessaram, por exemplo, sites como AliExpress ou AliExpress, já viram modelos como Moze, como Ian, como Viral, como vários outros, L-Bomber, enfim, MacLeod lá disponíveis. O que isso mostrava para mim no início? As pessoas estão copiando. E depois, por realmente ir atrás, né, de orçamentos, e a gente abre esse jogo aqui sem problema nenhum, né, de conhecer um pouco mais desse outro mercado, a gente pôde presenciar, e também depois de uma visita à Alemanha, que os produtos hoje, no geral, dificilmente são feitos em seus países locais. E estou falando de Alemanha também, tá certo? Hoje, se você pegar a qualidade dos produtos Viral, é impecável. A qualidade dos produtos Moze e Motion, impecáveis. E todos eles, posso falar tranquilamente, são fabricados na China. E eles chegam prontos para distribuição. Com caixa, com etiquetação de cor, com toda a montagem feita, uma conferência antes do envio para que não haja nenhum tipo de problema ou intercorrência e para que a venda seja efetuada com 100% de sucesso. Então, você que gosta do Juan, para você que gosta do Flashbang, para você que gosta do Future, do Breeze 2, a não ser quando o produto ele tenha realmente aquela peça de inox. Aí você pode ver como o próprio Breeze Pro, o Ian, o Stimulation, esses sim, são fabricados na Alemanha, porque a Alemanha tem aí uma grande eficiência, uma grande qualidade e uma possibilidade alta da produção de inox. Se vocês não viram, tem um conteúdo nosso aqui no canal, lá para meados do meio de 2019, onde eu fui até uma das fábricas da Ion no momento, que era terceirizada,
e que fabricava os modelos Edition 4, seja ele Lounge, seja ele Premium Plus, enfim, todos os modelos, pelo menos o coração a gente estava vendo sendo produzido naquele momento, além de algumas peças centrais. Mas hoje, se você pega, por exemplo, McLeod, El Bomber, o mercado do leste europeu, sempre utilizou a China para a sua fabricação. A Rússia dificilmente tem ali um polo industrial para produzir esses produtos, entre outros. Mas na questão do arguilha em si, dos produtos que levam metal ou até mesmo poliacetal, que é um plástico, que ele começou lá atrás no Matte Pier e depois veio para outros produtos, depois migrou para a Alemanha, por exemplo, né, produtos fabricados lá na China. E qual que é o ponto que eu quero falar isso para vocês? Eu não quero diminuir esses produtos de maneira nenhuma, porque essa é uma informação que eu já tinha há muito tempo e estou resolvendo compartilhar com vocês a fim de vocês só simplesmente entenderem e criarem as reflexões de vocês a partir dessa informação. A partir do momento que eu descobri que, por exemplo, El Bomber é uma marca magnífica, os seus modelos são de construção elogiável demais, cara. Se você pega Midnight, fantástico, cara. Se você pega Nürburgring, maravilhoso, Jerez, a próprio Katana, cara, quem criou esses modelos, o designer é fenomenal. Não muda nada o fato dele ser produzido na China, porque ele vem com uma baita de uma excelência que pra mim, onde ele foi produzido, tá tudo bem. Se fosse na China, na Taiwan, nos Estados Unidos, na Alemanha, pouco importa. O que importa é quando eu pego o produto nas mãos e falo, cara, que acabamento monstruoso. Meu Deus, que definição de cor bacana. Mesmo pintando em cima de metal. Anodização show de bola. Ou não, é inox, cara. Pô, eles conseguiram fazer um inox aqui com acabamento preto, diferenciado, coisa linda. Igual a gente conseguiu através, por exemplo, das nossas piteiras individuais Lucky, que é um inox, que recebe o acabamento preto. Como, por exemplo, você tem aí modelos da Vyra. Então, o que eu quero trazer para você é informação. Não para você falar, nossa, saca, agora eu admiro mais o seu produto. Não, você pode continuar tendo a sua mesma opinião sobre os nossos produtos. Mas entender que nem sempre a grama do vizinho vai ser todo aquele verde, caso você queira esse negócio assim do original, do genuíno, feito ali no local, entende? É claro que, principalmente roches, conseguem ser fabricados nos seus países locais. Espanha, muito oleiro. Oleiro é aquele cara que pega ali a argila e transforma no roche. Espanha até pra caramba. Você tem os Zola Balls, que são da Itália, que custam uma fortuna por serem um trabalho 100% artístico. Entre outras possibilidades, o americano Alpaca, os modelos de Huka Jong, que são realmente dos Estados Unidos, a Regal, que é americana. Mas se a Regal fosse fabricada na China, pra mim tava tudo bem, desde que a madeira fosse boa. Uka, há quem diga, eu não tenho essa informação, há quem diga que é feita na China, há quem diga que é realmente feita na Polônia. Alguns tabacos hoje utilizam fábricas, por exemplo, na Polônia. E o que eu quero dizer pra vocês é pra a gente ter o pensamento mais coeso possível, porque é isso que eu construo dia após dia, tentar ser o mais coerente. Tentar, tá? Eu não vou ser o tempo todo. Não sou exemplo, não sou perfeito e estou muito, muito sujeito a falhas. Mas que a gente tem essa questão coesa dentro de nós. Por exemplo, eu sou um grande admirador do streetwear brasileiro. Eu entendo que tem marcas super legais, por exemplo, como Nike, Adidas, que perduram há muitos anos no mercado. Mas você tem as nacionais que fazem um baita de um sucesso, por exemplo, a Ous. E não é que eu acho que os modelos da Ous serão agora mais bonitos que os da Nike, da Adidas, New Balance, ASICS e por aí vai. Não, mas tem algumas iniciativas que são muito fodas. Por exemplo, uma marca brasileira como a Ous lançar uma colaboração juntamente, né, com o Street Fighter, com a Capcom, obrigado, Lê, é surreal, cara. Porque isso poderia ser feito por qualquer outra marca, inclusive uma marca japonesa. E não, o segundo drop da linha Capcom Street Fighter da Ous foi lançada recentemente. Ao mesmo tempo a gente tem a Carnan, uma marca... Ah, saca, mas tá falando tudo de marca pá e tal, não sei o que. Beleza, cara. Mas a Ous não. A Ous, ela tem um dos valores mais baixos de tênis até o momento. Se eu não me engano, não sei se continua, mas as fábricas eram no Nordeste, no Norte, que eles fabricavam. Tem essas referências de alto nível, tipo assim, de alto escalão, mas tem menores também. Se você procurar aí, cara, você tem muita coisa feita aqui, muita coisa. E isso não vale só pro mundo do streetwear, tá? Tô dando só um exemplo. Você tem músicas brasileiras, você tem gastronomia brasileira. O que eu quero dizer é que você não vai assistir esse vídeo e vai sair daqui falando, não, então agora todo o Brasil é foda. Hoje a gente importa.
coisas de fora. Mas que tal olhar um pouquinho mais para dentro e ver que tem coisa bacana? E a gente tentar levar um pouco do nosso pensamento de algumas situações para as outras. Por exemplo, se alguém falar assim, você prefere comer um lanche do que comer uma comida? Não, eu prefiro comer comida. E arroz, feijão, coisa brasileira mesmo. E o fast food ele é uma coisa mais... Ele foi criado ali na gringa. Nessas horas a gente não fica pensando, não, comida gringa ou comida brasileira, entende? Mas naturalmente a gente escolhe uma coisa que cara, enriquece a nossa vida. Então busque essas informações para ter melhores escolhas mais autênticas, porque eu falo bem a verdade. Teve marca, isso é um achismo meu, tá? A marca Case, que era a fusão entre o Case e o... Castle. E o Castle, é que eu chamo de Ayosha e Yannick, né? Castle e o Case, aí virou Case. A marca, ela fechou as portas, porque ela tinha mais apreço fora da Alemanha do que dentro da Alemanha. Mas é claro que lá o mercado é competitivo, extremamente interessante. Eu não vejo hoje a quantidade de marcas, né? Essa concorrência que aconteceu, pelo menos um dia na Alemanha, aqui no Brasil. A gente tem algumas marcas aqui no Brasil que concorrem entre elas, de quaisquer segmento que você queira falar. Mas eu enxergo, por exemplo, o americano com o seu sentimento patriota, às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas no sentido do mercado, ajudou bastante o mercado americano a crescer no mundo do arguilha. E o mercado europeu também, né? Eles têm essa questão de valorizar o que acontece no próprio país, ou até mesmo o que é feito no próprio país, e quando não se tem, de uma nação parceira, uma nação irmã, né, para favorecer esse mercado. Então, tire suas conclusões, né? O que eu tô falando sobre essas marcas serem fabricadas na China, e eu tô falando muita verdade, pode ser que amanhã vários produtos né, que são comercializados no Brasil, ou de marcas que são do Brasil, possam ser fabricados na China, e tá tudo bem. Só que aí você vai olhar diferente porque ele tá no Brasil e porque ele tá inicialmente na Europa. Isso é uma conversa que eu tive até com outras pessoas ao longo desse tempo para chegar nessa conversa, porque ela é muito importante para a sanidade mental de todos nós que trabalhamos, no sentido de empatia, de entender um pouco melhor como é que funciona o outro lado, porque como o consumidor pensa assim, pensa assado. Afinal de contas, Patrick, você vai me ajudar a responder. iPhone, uma marca americana, porém fabricada na... Ela é fabricada na China. Exatamente. Nike, uma marca americana fabricada na... Cara, não sei, eles têm Taiwan e e China, ok? Então, eles têm outros lugares também, né? Não é só China, né? Adidas, uma marca alemã que é fabricada também na Ásia. Não tô falando que 100%, tá bom? Mas boa parte aí da fabricação é na Ásia, porque não é porque é só mais interessante. A qualidade dos caras é top. E talvez aqui no Brasil a gente tenha essa síndrome do produto chinês, porque quem trouxe o produto da China fez questão de pegar o mais barato, o da pior qualidade possível. Sendo que no nosso dia a dia, muitos produtos são chineses. Por exemplo, nosso microfone, né? Provavelmente a haste do meu óculos, o meu tênis, entre outras questões. Então é entender um pouco melhor e criar cada vez aquele pensamento que é mais coerente para você. Fechado? Tamo junto, essa resenha foi muito importante no sentido de desafogar um pouco o que eu queria trocar de informações com vocês, e conta aqui nos comentários com a sua participação. Tamo junto, obrigado pela companhia e até a próxima.